A paz, meus queridos irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mais um dia chegando aqui no nosso canal, nós louvamos e adoramos o nome do Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede, porque por tudo devemos agradecer ao Senhor. Ele é a razão da nossa existência, é a razão do nosso fôlego de vida. Sem Ele nada podemos fazer e nós o adoramos e o engrandecemos, porque só Ele poderia nos proporcionar essa oportunidade mais uma vez de estarmos prosseguindo com o nosso propósito de leitura da Bíblia. Nós estamos caminhando dia após dia aqui no nosso canal, fazendo da leitura diária um hábito e um devocional para crescermos espiritualmente, termos saúde espiritual e alimento diário para a nossa alma, assim como o Senhor enviava o maná no deserto. Aleluia, de acordo com a necessidade de cada dia, o Senhor tem a porção para nós. Aleluia, Deus seja louvado e engrandecido para sempre. Então vamos prosseguindo hoje com ela, nossa companheira, a infalível e imutável palavra de Deus, digna de toda aceitação. Aleluia. E hoje nós vamos estar lendo, continuando no livro de Eclesiastes. Hoje estaremos lendo a sequência de 3 capítulos, o capítulo 7, 8 e 9. Então, no momento reservado do seu dia, a irmã Daniela está aqui para ser quem vai ler para você, enquanto você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia. Ou então vamos lendo juntos, amém? Vamos então para o nosso momento devocional com o Senhor. Reserve esse tempo todos os dias e você vai ver os benefícios para a sua alma, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz e ela não torna vazia. Ela vai produzir o bem que for necessário na sua vida, porque a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Então você é bem abençoado, já é bem abençoado só pelo fato de você ouvir a palavra de Deus. Amém? Então vamos então à nossa leitura, Eclesiastes capítulo 7. O nome limpo vale mais do que o perfume mais caro, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer, e os vivos nunca devem esquecer isso. A tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. A risada dos tolos é como os estalos de espinhos no fogo. Não quer dizer nada. Quando o sábio usa a violência, ele se torna tolo. Quem aceita suborno estraga o seu caráter. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle sempre o seu gênio. É tolice alimentar o ódio. Nunca pergunte: por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. Todos neste mundo devem ser sábios. Ter sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. Pense no que Deus faz. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disto.
É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades, e a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. A minha vida tem sido uma ilusão, mas nela eu tenho visto de tudo. Há pessoas boas que morrem e há pessoas más que continuam a viver a sua vida errada. Por isso, não seja bom demais, nem sábio demais, porque você iria se destruir. Mas também não seja mal demais, nem tolo demais, porque você iria morrer antes do tempo. Evite tanto uma coisa como a outra. Se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. A sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que 10 prefeitos juntos podem fazer por uma cidade. Não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. Não fique escutando tudo o que os outros dizem, pois poderá ouvir o seu empregado falar mal de você. E você sabe muito bem que muitas vezes você mesmo tem falado mal dos outros. Eu usei a minha sabedoria para examinar tudo isso. Estava resolvida a ser sábio, mas não conseguia alcançar a sabedoria. Como é que alguém pode descobrir o sentido das coisas que acontecem? Isso é profundo demais para nós e muito difícil de entender. Mas eu resolvi estudar e conhecer as coisas. Estava decidido a encontrar a sabedoria e achar as respostas para as minhas perguntas. Queria saber por que a maldade e a falta de juízo são loucura. Eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte: um certo tipo de mulher. O amor que ela oferece é uma armadilha ou uma rede para pegar você. Os seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que agrada a Deus consegue fugir dela, mas o pecador não. Eu descobri isso pouco a pouco quando procurava respostas para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não encontrei nenhuma. Entre 1000 homens, encontrei um que eu poderia respeitar, mas entre as mulheres não achei nenhuma. Tudo o que aprendi se resume nisto: Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Capítulo 8. Somente os sábios conseguem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna simpática, mesmo que seja feia. Obedeça às ordens do rei, porque você, na presença de Deus, jurou ser fiel a ele. O rei pode fazer tudo o que quiser. Não tenha pressa em sair da presença dele e não insista em fazer uma coisa errada. O rei age com autoridade e ninguém pode reclamar do que ele faz. Enquanto você obedecer às ordens dele, nenhum mal lhe acontecerá. A pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Mas o nosso grande problema é que não sabemos o que vai acontecer amanhã e não há ninguém que possa nos contar. Ninguém pode dominar o vento nem segurá-lo. Assim também, ninguém pode evitar a morte, nem deixá-la para o outro dia. Nós temos de enfrentar essa batalha e não há jeito de escapar. Eu vi tudo isso quando pensei nas coisas que acontecem neste mundo. Houve um tempo em que alguns tinham o poder e outros sofriam dominados por eles. Eu vi o sepultamento de pessoas más. Na volta do cemitério, notei que eram elogiadas, e isso na mesma cidade onde haviam feito mal. Isso também é ilusão.
Por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados logo. Um criminoso pode cometer 100 crimes e continuar a viver. Sim, eu sei que dizem: se você temer a Deus, tudo lhe correrá bem, mas não correrá bem para os maus. A vida deles passa como a sombra. Morrerão jovens porque não temem a Deus. Mas isso não tem sentido. Vejam o que acontece no mundo. Muitas vezes os bons são castigados e não os maus, e os maus são premiados e não os bons. É o que digo. Isso também é ilusão. Por isso estou convencido de que devemos nos divertir, porque o único prazer que temos nesta vida é comer, beber e nos divertir. Podemos fazer pelo menos isto enquanto trabalhamos durante a vida que Deus nos deu neste mundo. Todas as vezes que tentei me tornar sábio e entender o que acontece neste mundo, compreendi que a gente pode ficar acordado dia e noite e mesmo assim nunca será capaz de entender o que Deus faz. Por mais que a gente se esforce, nunca entende. Os sábios podem dizer que conseguem compreender, mas na verdade eles não entendem. Capítulo 9. Eu pensei bastante e me esforcei para entender tudo isso e cheguei à conclusão de que Deus controla o que as pessoas sábias e honestas fazem e até o amor e o ódio delas. Ninguém sabe nada do que vai acontecer no futuro, mas isso não faz diferença, pois a mesma coisa acontece com os homens, pois a mesma coisa acontece com os honestos e os desonestos, os bons e os maus, os religiosos e os não religiosos, os que adoram a Deus e os que não adoram. A mesma coisa acontece com quem é bom e com quem é pecador, com a pessoa que faz juramentos e com a que não faz. A mesma coisa acontece com todos, e isso é o pior de tudo que acontece neste mundo. O coração das pessoas está cheio de maldade e de loucura, e de repente elas morrem. Mas enquanto se vive neste mundo, existe alguma esperança, porque é melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Os seus amores, os seus ódios, as suas paixões, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte naquilo que acontece neste mundo. Portanto, vá em frente, coma com prazer a sua comida e beba alegremente o seu vinho, pois Deus já aceitou com prazer o que você faz. Procure sempre parecer feliz e satisfeito. Enquanto você viver neste mundo de ilusões, aproveite a vida com a mulher que você ama, pois isso é tudo que você vai receber pelos seus trabalhos nesta vida dura que Deus lhe deu. Tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria, e é para lá que você vai. Eu descobri mais outra coisa neste mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Tudo depende da sorte e da ocasião.
pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar. Como aves que caem de repente na armadilha ou como peixes apanhados na rede, nós também podemos cair na desgraça quando menos esperamos. Há mais uma coisa que eu vi e que é um bom exemplo de como neste mundo não se dá valor à sabedoria. Havia uma pequena cidade onde morava pouca gente. Com o seu exército, um rei poderoso atacou a cidade, construiu rampas de ataque em redor dela e se preparou para derrubar as suas muralhas. Morava ali um homem que era pobre, mas muito inteligente. Era tão inteligente que poderia ter salvo a cidade. Acontece que ninguém lembrou dele. Eu sempre achei que a sabedoria é melhor do que a força, mas ninguém acredita que uma pessoa pobre pode ser sábia e ninguém presta atenção no que ela diz. É melhor ouvir as palavras calmas de uma pessoa sábia do que os gritos de um líder numa reunião de tolos. A sabedoria vale mais do que armas de guerra, mas uma decisão errada pode estragar os melhores planos. Amém, meus irmãos. Aqui nós encerramos a leitura de hoje. Louvamos ao Senhor sempre pela oportunidade que nos é concedida, porque o Senhor tem nos dado a sua palavra para estarmos meditando, para estarmos avaliando a nossa vida, refletindo. E que lição maravilhosa quando o escritor de Eclesiastes coloca que é melhor estar numa casa onde há luto do que uma casa onde há festa. Poxa, mas é tanta tristeza, irmã Daniela, uma casa de luto. Realmente é tristeza, ninguém quer passar por momentos tristes, mas é no momento triste que nós paramos para refletir na brevidade da nossa vida e o que estamos fazendo da nossa vida, como estamos nos conduzindo diante de Deus, estamos só pensando no aqui e agora, pensando nas coisas da vida. E a nossa eternidade? Como será a nossa eternidade? Para onde iremos nós? E que possamos perguntar como Pedro, para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Quando deixarmos esta matéria, este corpo, né, que nos faz estar aqui neste mundo, nosso espírito volta para Deus que os deu, e a nossa alma para onde vai? Para onde iremos nós? Jesus perguntou se os discípulos, certa vez, queriam também deixá-lo, quando ao ouvir as suas pregações, acharam muito duras suas palavras e muito difíceis de seguir. E o Senhor perguntou: vós também quereis ir? E o Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Oh, meus irmãos, que essa seja a nossa resposta. Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, de vida e vida com abundância, e o Senhor não está interessado só na nossa vida aqui, apesar de ser muito importante, mas Ele tem a eternidade para nos dar, Ele tem a eternidade para nos oferecer. E só Ele pode dar a vida, só Ele pode dar a vida, e Ele deu a própria vida para que tenhamos vida. O Senhor Jesus se entregou na cruz do Calvário para que pudéssemos ter a oportunidade de nos arrepender das nossas más ações, dos pecados e aceitá-lo como único e verdadeiro Salvador. O Senhor nos deu uma nova chance, aleluia. O Senhor nos deu a oportunidade de novamente chegarmos à presença de Deus, porque a palavra do Senhor nos declara: todos pecaram, todos estávamos destituídos da glória de Deus. Mas a partir do momento que Jesus pagou a nossa dívida, a dívida chamada pecado, na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, dando a sua vida por nós, Ele nos dá o direito de ter a vida novamente, a vida eterna e a comunhão com o nosso Pai Celestial.
Por isso, nós oferecemos a você esse Jesus maravilhoso, porque ele já se ofereceu primeiro por sua vida, ele já se entregou, ele já te amou primeiro, aleluia! Ele já te amou primeiro, para que você pudesse ter vida. E Ele está te oferecendo hoje esse amor, Ele está te oferecendo hoje o perdão dos seus pecados, Ele está te oferecendo hoje vida e vida com abundância. Receba esta palavra e este convite do Senhor e que o Espírito Santo fale ao seu coração e não pense jamais que o Senhor esqueceu de você. O Senhor está com os olhos atentos sobre a sua vida, simplesmente esperando que você clame por Ele, que você peça socorro, estenda a sua mão para Ele, que Ele está com a mão dele estendida para te alcançar. Não há ninguém que esteja em um poço tão fundo que a mão de Deus não possa alcançar. Deus salve a tua alma, Deus liberte você, seja do que for, porque Ele tem poder, aleluia, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então entregue sua vida a Jesus, confia nele, o mais ele fará. E nós agradecemos por este momento precioso de lermos e estudarmos a palavra do Senhor, fazendo esta caminhada maravilhosa pelas páginas da Bíblia. E Deus abençoe todos os nossos irmãos aqui, companheiros na leitura diária, esse exército de leitores maravilhoso. Deus abençoe grandemente a vida de cada irmão. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir. E também aqui embaixo, irmão, coloca o seu comentário. Vamos interagir uns com os outros, vamos glorificar o nome do Senhor. E até amanhã, se assim Deus nos permitir. Aquele abraço da irmã Daniele. Deus seja contigo e te abençoe grandemente. Amém? Glória a Deus.